Boa tarde, queridos. Nossa aula de hoje tem como tema o litisconsórcio. Analisando o termo litisconsórcio, temos que litis significa lide e consórcio, reunião de pessoas que têm um objetivo em comum. Desta feita, litisconsórcio significa a reunião de pessoas que têm o mesmo interesse numa determinada demanda. Pode ser só no polo ativo, só no polo passivo ou simultaneamente em ambos. E, já partindo desta possibilidade, temos a primeira classificação que o litisconsórcio comporta, ou seja, quanto à posição processual de cada um dos litisconsortes. Se a pluralidade de pessoas se der no polo ativo, temos um litisconsórcio ativo. Se a pluralidade de pessoas se der no polo passivo, temos um litisconsórcio passivo. Se simultaneamente esta pluralidade de pessoas se der nos dois polos, temos um litisconsórcio misto, também chamado de múltiplo ou plurimo. Uma segunda classificação diz respeito ao tempo em que o litisconsórcio é formado. Se formado no momento em que a ação está sendo proposta, ou seja, já na petição inicial, este será classificado como anterior. Nos demais casos, ou seja, se formado após a propositura da ação ou da citação, será ulterior, também denominado posterior. Atenção! Se o litisconsórcio for formado na emenda à inicial, tendo em vista que esta vai integrar a petição inicial, ele é classificado como anterior. Uma outra classificação diz respeito à obrigatoriedade da sua realização. Se esta realização decorrer de uma faculdade, ou seja, de uma escolha, de uma opção da parte, ele é facultativo. Agora, se ele decorrer de uma obrigação imposta ou pela lei ou pela relação jurídica que está sendo discutida, ele será, então, necessário. Atenção! Nos casos em que ele é necessário, em não sendo formado, acarretará a ilegitimidade daquele polo. Então, todo cuidado neste sentido é pouco. Por último, o litisconsórcio ainda pode ser classificado quanto aos efeitos da decisão. Assim, poderá ser simples ou unitário. Será simples quando o juiz puder, atenção, quando o juiz puder decidir de forma diferenciada para os litisconsortes. E será unitário quando o juiz tiver, atenção, quando o juiz tiver que decidir da mesma forma para todos os litisconsortes. Atenção! Quando o litisconsórcio for facultativo, por força do artigo 46 do CPC, o juiz poderá limitar o número de litisconsortes quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Atenção também para o artigo 191 do CPC, que dispõe que, quando os litisconsortes
tem procuradores distintos, ou seja, diferentes, o prazo será contado em dobro. E aqui cabe uma outra atenção. Esta regra não se aplica na intervenção de terceiros, chamada oposição. No rol das atenções, cabe mais uma. Havendo litisconsórcio necessário passivo, todos os réus deverão ser citados para responder à demanda, sob pena de nulidade. Mais uma atenção. Em caso de litisconsórcio passivo, quando começa a correr o prazo para a resposta dos réus, de conformidade com o artigo 241, inciso de número 3, quando houver vários réus, da data da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido. Por fim, duas regrinhas que a gente não pode esquecer jamais. Aliás, como eu digo, a gente pode esquecer a mãe no ponto de ônibus, mas algumas regrinhas de processo civil, nunca. Vamos a elas. No litisconsórcio facultativo, os litisconsortes serão considerados independentes em suas relações com a parte adversa. Eles são litigantes distintos. O que significa dizer que o ato benéfico praticado por um, a ele aproveita, e o ato maléfico praticado por um, só a ele prejudica. Já no litisconsórcio necessário, a regrinha é outra. Os atos benéficos praticados por um dos litisconsortes, a todos aproveita. E o ato maléfico praticado por um dos litisconsortes, nem a ele mesmo prejudica. Bom, por hoje é só. Tchau, tchau.